E aí, Veckers, tudo bem com vocês? Estamos aqui na nossa série de revisão de História do Brasil para a Unicamp, tá legal? Nós já tratamos de Brasil Colônia, já tratamos também de ditadura, ou seria regime militar, e agora nós vamos falar de Primeira República. Se você já assistiu ao vídeo anterior, no qual falamos de ditadura, siga suave. Se não, volta lá a fita para você entender um pouco o que é revisionismo, ou então uma questão de historiografia. Tudo bem, eu posso explicar novamente. Quando você fala de Primeira República, presta atenção no que eu vou te dizer. O ideal, o correto, o mais adequado, o justo é você fazer uma redação dizendo Primeira República ou República Oligárquica. Por favor, se vocês acompanham o vestibular em cena, esqueçam termos como República Velha ou do café com leite. Ambas expressões foram inventadas pela era Vargas justamente para denegrir a Primeira República e se afirmar como modernidade. Sacaram? Então digamos que não é de bom tom você chamar a nossa Primeira República de velha ou então de café com leite. Seria mais adequado nos habituar, então, por que não, a umas expressões, digamos, mais dignas da nossa história republicana. Combinado? Primeira República, tá certo? Portanto, quando falamos de Primeira República, o que interessa para nós? Num primeiro momento, é fundamental vocês entenderem os movimentos sociais. Lembrem-se, esta é uma revisão de vestibular, portanto nós estamos aqui lidando com os temas mais recorrentes, tá certo? Quando falamos de movimentos sociais, são eles os rurais, tais como Canudos e Contestado, indo direto ao assunto, os movimentos rurais, Canudos e Contestado. O que eles têm em comum? Messianismo, desigualdade social e, portanto, também regional, a repressão pesada do Estado, o Estado agindo contra a sociedade civil, tá certo? Além disso, você tem também os movimentos urbanos. E por que eu devo me dedicar a esses movimentos sociais? Porque, afinal de contas, isso demonstra o grau de democracia que nós tínhamos, precária, lacunar, mal estabelecida. Portanto, significa dizer que você está tentando entender como a sociedade civil exigiu direitos civis, políticos ou sociais. Isto é, quais foram as pressões da sociedade civil contra o Estado para poder alargar a ideia de espaço público, fortalecer, seja a cidadania ou então até mesmo a representação política. Quando você fala de movimentos sociais urbanos, aqui simples. O que importa para nós? Revolta da vacina, a revolta da chibata, do grande João Cândido, né? O almirante negro, tá certo? Assim como também as 3 manifestações tenentistas. A de 1922, 18 do Forte, 1924, São Paulo. E depois você teve, de 1925 até 28, a Coluna Prestes. Vocês devem se lembrar que o tenentismo ele é um herdeiro do espírito positivista do século XIX. Afinal de contas, aqueles jovens, idealistas, militares, que se julgavam como ponta de lança para poder modernizar social, industrial e politicamente o nosso país, realizarão esse grande desejo não somente na Revolução de 30, mas também em 64. E ousaria dizer, por que não em 2018? Sacaram? Portanto, deixando as provocações de lado, nós temos aqui os movimentos sociais. E depois, é importante lembrar que quando você fala de Primeira República, você também tem que falar de economia. E por que razão? Digamos que por um paradoxo, ou melhor, uma contradição. Pois você tinha a agroexportação do café e foram 3 as medidas do Estado interventor para garantir o preço do café. Vocês devem se lembrar que nós tivemos a primeira medida econômica, o encilhamento, né? Que criou uma bolha artificial. Logo depois, vocês tiveram o Funding Loan, a renovação dos empréstimos junto dos banqueiros ingleses, assim como depois também o Convênio de Taubaté, através do qual o Estado assumiu a responsabilidade de comprar o excedente do café. Fábio, então eu posso dizer que aqui, nesse momento,
Houve então esse início do Estado interventor na economia? Pois é, dou uma dica para você. Você vai aqui no YouTube procurar as entrevistas de um historiador e economista chamado Jorge Caldeira. Sabe o que ele disse para você? Olha, a Primeira República foi o momento no qual os cidadãos mais se enriqueceram. Como assim? O Estado, de fato, ele se preocupou com a pauta agroexportadora, portanto, houve uma forte intervenção estatal. Mas, curiosamente, no tecido social foi o momento de maior livre mercado na história do Brasil. Sacou? Portanto, eis aqui a Primeira República, fundamental para a gente entender toda a nossa história republicana. Perfeito? Colônia, ditadura, Primeira República. No próximo vídeo a gente bate um papo rápido a respeito de filosofia e história geral na Unicamp. Bom, se vocês gostaram dessa revisão, curta o vídeo, compartilhem com as suas amizades e se inscreva no canal. Isso fortalece o nosso trabalho e, evidentemente, seguimos junto com você em direção aos vestibulares. Bons estudos!